Bom, a gente vai apresentar o trabalho sobre a primeira lei de Newton, né, que é a lei da inércia. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento e todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Temos aqui um exemplo, um bonequinho de plástico parado, em repouso. Ele tende a continuar em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele, que um peteleco, um tapa, até um vento. Tenta ver outro exemplo que a gente não tem aqui, que é o catavento. Ele está em repouso, a não ser que a força do vento atue sobre ele, fazendo ele girar. Temos também aqui outro exemplo, que é o exemplo do copo e da moeda. A moeda está em repouso. Não tem nem como mostrar. A moeda está em repouso. Vem pra frente daqui, mas ela vai lá pra usar. Aí. A moeda está em repouso em cima do papel. Ela irá continuar em repouso, a não ser que uma força atue sobre ela, que vai ser a força da minha mão, no caso. A força atua sobre a moeda, fazendo ela cair dentro do copo. Outro exemplo também é o exemplo do movimento. Afasta. Faz para no chão. Tá mostrando? O carrinho está em movimento, ou seja, ele tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força atue sobre ele, fazendo ele parar. Se nenhuma força atua sobre um corpo, ou se a resultante força que atua nele formula, ele fica em repouso ou em movimento. A força de atrito e da resistência do ar. Se essas forças não atuassem no corpo, posto em movimento sobre um plano horizontal, por exemplo, ficaria sempre em movimento até o fim do plano. Se temos um caderno, pega o caderno ali, Rafa. Se temos um caderno e um carrinho, ele começa a andar em cima do plano e continua andando. Ou seja, a força do atrito, vou fazer assim para ver. A força do atrito vai fazer que ele ande até o fim do plano e permaneça andando até que chegue. Quando chega ao fim do plano, ou ele para, entendeu? Ele tende a parar, permanecer em repouso. Pronto, acabamos nosso trabalho. Esse foi a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Grupo Stephanie, Larissa, Karen E Rafael. e Rafaela. Oitava série A, Isabela.